to which we hold ourselves accountable. 2020 was a busy year, co-creating 3 reports with partners and producing one of our own. Inviting high-level guests to participate in the Catalyzing Change campaign, hosting fireside chats and expert hours, which will be continuing in 2021. To celebrate our achievements, together we placed our supporters in the limelight with the first Catalyst 2030 Awards for Systemic Change. With the blessing of the Dalai Lama, we celebrated finalists and winners in the following categories: special recognition for our early supporters, individual philanthropists, donor organizations, philanthropic intermediaries, corporate organizations, bi- and multilateral organizations, and 4 regional winners in the category of national governments. And now on to Catalyzing Change Week 2021. During this social entrepreneur-led event, we bring together diverse stakeholders in over 100 sessions to showcase their systems change efforts and the best practices that can accelerate our work in pursuit of the SDGs. Ok, boa tarde a todos, bem-vindos. Gostava então de passar a palavra à Mirela. Olá, boa tarde a todas e a todos. Eu sou Mirela Domenic, sou diretora executiva do Instituto Dara e você é a mediadora desse nosso debate, que faz parte da Semana do Catalyst. O Catalyst 2030 é um movimento global de empreendedores e empreendedoras sociais que estão avançando as conquistas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Esse debate aqui, avisando que ele vai ser gravado, então todo mundo que está aqui aceita a gravação de sua imagem também, do áudio. Quem quiser também pode contribuir com o chat. Hoje, o que a gente vai abordar nesse debate? Como as empresas podem contribuir no desenvolvimento social e gerar valor para as organizações socioambientais. Para a gente falar sobre esse tema, a gente vai contar um pouquinho do caso de sucesso da parceria entre a White Martins e o Instituto Dara. Por isso eu tenho aqui hoje a Cristina Garamboni, que é diretora da América do Sul de Recursos Humanos, Comunicação e Sustentabilidade da White Martins, e Vera Cordeiro, médica e fundadora do Instituto Dara. E para acrescentar esse debate, ele expande as fronteiras, claro, do Dara e da White Martins, a gente também tem o Rodrigo Piponzi, que é cofundador da editora MOL, que é uma editora de impacto social, que em parceria com redes varejistas já doou mais de 39 milhões a dezenas de organizações aqui no Brasil, e Sérgio Serapião, que é co-presidente do Conselho Deliberativo do Sistema B e cofundador e CEO do Labora, uma startup voltada para a inclusão em escala das diversidades no mercado. Então, nosso debate ele vai abordar temas como responsabilidade social corporativa e iremos aprofundar os desafios da relação entre as empresas e organizações, levando em consideração os aspectos sociais, ambientais e de governança, que são conhecidos como ESG. Para começar, eu quero conversar um pouco com a Cris aqui, para ela contar como que a White Martins, né, que foi uma das finalistas, uma das empresas finalistas no Prêmio Catalyst desse ano, chegou até aqui nessa parceria com o Instituto Dara. Acho que tem muita relação, né, com as 3 vertentes do ESG, e então a gente queria ouvir um pouquinho como que essa relação foi construída e como que vocês trabalham a responsabilidade social corporativa. Obrigada, Mirela. É um prazer e uma honra para mim e para a White Martins a gente estar aqui nesse evento, enfim, acompanhado de tanta gente, enfim, boa para falar, né, da nossa relação com o Instituto Dara. Então, eu acho assim, uma parceria de 18 anos, que eu tenho aí o privilégio de estar acompanhando de perto dos últimos 13, né? E o que eu acho assim, o mais importante dessa parceria é que eu acho que, e por que ela se sustenta há tanto tempo, é porque é uma parceria baseada em valores e numa cultura que se parece muito, né? Então, por exemplo, a White Martins, ela faz parte do Grupo Linde, que está em mais de 100 países. Para a gente ter uma parceria dessas, a gente tem que mostrar e provar, né, que, primeiro, o Instituto Dara trabalha com resultados, assim como a gente trabalha com resultados. E o que eu estou falando de trabalhar com resultados? É saber que cada dólar que a gente investe nessa parceria significa assim, que a gente está aplicando bem, né, com impacto social,
E a gente acredita muito na missão do Instituto Dara e que a gente vê que dá resultado, que é o seguinte, que é você transformar, né, pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, transformar famílias que são miseráveis, dar dignidade para essa família, para essas famílias e de forma sustentável ao longo do tempo. A gente também, um valor que é muito forte também para o White e para o Instituto Dara, é a questão de ética e integridade, do accountability, da responsabilidade. Então, por mais que eu goste, né, pessoalmente da Vera, e por mais que eu goste do Instituto Dara, se a gente não conseguisse ver os resultados, se a gente, quando nós fazemos auditorias de tempos em tempos, enfim, temos que fazer isso, e é muito fácil, são contas que são auditadas por grandes empresas, a gente vê o impacto social. Então, e fora isso, a gente acredita muito, enfim, dos nossos valores globais, é diversidade e inclusão. E aí você está falando tanto de diversidade, né, quando a maior parte das famílias, né, são lideradas, a maior parte das famílias é liderada por mulheres. Acho que a gente já sabe que é um lugar até comum, enfim, é sabido que a miséria no Brasil tem raça e tem gênero, né? Enfim, então mulher negra. Então, quando a gente fala também de você empoderar essas mulheres, de você dar um emprego, de você trabalhar, né, de forma sustentável com elas, você está falando de inclusão social também. Então, é isso. Eu acho que são valores que convergem, né, o Instituto Dara e a White Martins, assim como o nosso, nós temos uma hashtag, né, que é o nosso compromisso salva vidas, porque a White Martins ela é a maior fornecedora de oxigênio do Brasil, então vocês imaginem também o tamanho do nosso desafio nessa pandemia de Covid, e eu tenho certeza que o nosso compromisso salva vidas também não é a hashtag do Instituto Dara, mas poderia ser. Então é isso, são valores e como também uma confiança construída, a confiança que é o valor principal da marca White Martins e do seu negócio. Então, para começar, eu diria que são coisas que despontaram e que com consistência ao longo desses 18 anos de parceria. Obrigada, Cris. Você abordou temas bem interessantes. Acho que essa hashtag Nosso Compromisso Salva Vidas, ela é muito poderosa, né? Principalmente agora em tempos de Covid, em que o mundo todo, o Brasil especialmente, está vivendo os impactos da pandemia que atinge as pessoas mais pobres, que é o público-alvo, né, do Instituto Dara. Mas o que eu queria comentar um pouquinho agora com a Vera é pegando um pouco essa parte de diversidade, né? Qual que é o público, né? Qual que é essa cara desse público que o Instituto Dara trabalha e quantas pessoas já foram impactadas até hoje por causa da parceria e do apoio da White Martins ao Instituto Dara? Mirela, primeiro é um prazer estar aqui, né? Falar de uma parceria bem-sucedida durante 18 anos não é pouca coisa. Eu queria, antes de falar dos números, eu queria falar uma frase que a Cris falou, muitas vezes ela falando, eu fico confusa, eu fico pensando que ela trabalha no Dara. É tão forte a parceria que a fala dela é de funcionária do Dara, de CEO do Dara, muitas vezes. Tal é a convivência durante esses 18 anos. Então, ela falou uma frase que me chamou muita atenção, confiança. Você sabe, tanto nas relações humanas, né, de uma pessoa, uma mãe com filho, de marido com mulher, como de relações de organizações com empresas, a chave é a confiança. E confiança não é algo que você pede. Confiança é algo que você vai observando, baseado em fatos, ao longo dos anos. Isso aconteceu durante 18 anos e eu espero que aconteça nos próximos 30 anos dessa parceria bem-sucedida. Só para dar respondendo a tua pergunta, Mirela, o impacto, quer dizer, o Dara já transformou diretamente a vida de mais de 75 mil pessoas. Né? Como vocês sabem, o Dara trabalha com pobreza estrutural e tem uma metodologia única, pioneira, intersetorial de combate à pobreza. Isso só se realizou, a construção dessa metodologia, que levou alguns anos, se realizou por conta muito da White Martins. Sem o patrocínio da White Martins, seria impossível se realizar. Então, nós transformamos a vida diretamente de 75 mil pessoas, Mirela, e, ao mesmo tempo, indiretamente, outros empreendedores sociais da Rede Schwab e de outros locais aprenderam o DNA da nossa metodologia e levaram para 4 continentes. E a gente estima que estão em organizações sociais de 4 continentes, em vários países da África, na Ásia, na América Latina. Então, indiretamente, cerca de 1 milhão de pessoas tiveram as suas vidas transformadas
por essa tecnologia que não foi criada por mim, foi por mais de 1.600 voluntários, McKinsey e, principalmente, a White Martins, nossa maior patrocinadora. Vera, por falar em voluntários, você usa sempre, né, uma frase que os voluntários são grandes auditores, né? Então, depois eu vou querer que você conte um pouquinho mais como que funciona essa questão, qual que é seu olhar sobre isso dentro do Dara, mas vou perguntar agora para a Cris, essa questão do voluntariado também, né? Eu acho que a White Martins, ela foi reconhecida como finalista do prêmio Catalyst, não só porque ela apoia projetos específicos, né, mas porque ela tem toda uma visão, a responsabilidade social é transversal à empresa como um todo, né? Isso envolve também a mobilização interna de funcionários. Então, Cris, queria que você contasse como que se dá, como se estrutura, né, o programa de voluntariado de vocês e desse o exemplo também de como você trabalha o voluntariado com o Dara, o voluntariado dos seus funcionários com o próprio Dara. Tá ótimo. Então, deixa eu contar um pouquinho aqui como é que é o nosso programa de voluntariado, né? Primeiro, é um programa de voluntariado que tem mais de 20 anos. E ele foi evoluindo com o tempo, né? Então, se no início a gente fazia muito né? Chamava os nossos funcionários para nós fazermos benfeitorias em instituições do Brasil inteiro, porque a White Martins está presente em todos os estados do Brasil, ele foi evoluindo ao longo do tempo. Por exemplo, nós mesmos já fizemos isso também no Instituto Dara, na sede ainda quando era no Jardim Botânico. Ele foi evoluindo ao longo do tempo. Hoje nós temos um portal chamado Oxigenar, né? Nós vendemos oxigênio e o Oxigenar caiu super bem, né? Em que os funcionários de todo o Brasil podem inscrever ali os projetos em que eles trabalham como voluntários e podem chamar outros funcionários para participarem e também acabam se habilitando, a empresa eventualmente abre assim, editais internos para apoiar também projetos que são dos funcionários, apoiar financeiramente. Então, e esse portal Oxigenar, ele já foi reconhecido pela revista Exame como a melhor prática de voluntariado do Brasil, há uns 3, 4 anos, enfim, é algo que a gente acredita muito. E com o Instituto Dara, que é, enfim, uma parceria consolidada, antiga, uma das maiores, né, enfim, nossas, né, com aporte financeiro, e a gente está tão próxima, né, assim, do planejamento estratégico do Instituto Dara, de reuniões, o que a gente faz? Por exemplo, a gente conversando com a Vera, enfim, com todo mundo, a gente vê o seguinte, poxa, o que vocês estão precisando, que áreas vocês estão precisando de apoio de voluntários? Então, vou dar aqui um exemplo. Uma vez, o que foi identificado é o seguinte, segurança patrimonial. A gente precisa de alguém que faça uma auditoria e aonde vão estar as melhorias a serem feitas. E nós víamos dentro da nossa área se algum funcionário queria se voluntariar. Sempre conseguimos ir sem dificuldades. Recentemente também, um desafio do Instituto Dara era a questão de recrutamento e seleção, da área de remuneração, como é que você estrutura isso, né, para uma organização social. E a gerente de remuneração com a gerente de recrutamento e seleção fizeram um trabalho voluntário, né, com doação de horas, inclusive do horário de trabalho, e foi feito um trabalho. Então, quer dizer, você vê, para o Instituto foi super importante, porque foi um trabalho profissional, de profissionais que trabalham numa empresa multinacional, e é assim que a gente faz, né? Enfim, muita confiança, muito planejamento estratégico, muita conversa, e assim como eu mesma, como comunicação, também já tive a oportunidade de fazer, né, de estar junto no que é necessário. Então, eu acho que é isso, quer dizer, a gente se envolve desde do financiamento, quer dizer, a gente, anualmente, o valor que a gente destina são cerca de $300 mil por ano, né, dá mais de 5 milhões quase 5 milhões e meio de dólares, né, só para o Instituto Dara, e a gente está satisfeito com o nosso recurso financeiro, mas a gente também quer o envolvimento dos nossos funcionários. E aquilo que eu falei, né, de você poder trabalhar com propósito, que é algo muito importante para os funcionários, ainda mais a gente que trabalha para o setor de saúde, a White Martins trabalha para o setor de saúde, assim como também o Instituto Dara, a gente entende que a gente tem funcionários mais energizados, mais felizes, tanto que 98% dos nossos funcionários respondem na pesquisa de clima, sim, eu trabalho para uma empresa socialmente responsável.
Esse dado realmente é impressionante, né? A gente tem aqui 2 especialistas com os quais a gente vai conversar daqui a pouco, um que é o Sérgio Serapião, que é co-presidente do Conselho Deliberativo do Sistema B, que é realmente uma organização certificadora de empresas que tem a responsabilidade socioambiental na veia, né? E o Rodrigo, que é cofundador da Editora Mal, que é uma empresa B, certificada pelo Sistema B. Então, acho que é muito interessante também para a gente avançar aqui no nosso debate. Mas antes disso, eu queria falar um pouquinho com a Vera. Vera, como que você, de um lado de uma organização, vê a importância desse apoio da White Martins, que ele vai além do recurso financeiro, né? O que significa para o Dara esse apoio da White, essa parceria com a White, que transcende o apoio financeiro, e como que ela ajudou a estruturar o próprio Dara, que hoje é considerada a ONG de maior impacto social na América Latina, pela NGO Advisor, né? Isso já há 9 anos consecutivos. Voltando à palavra confiança, que eu acho a palavra-chave dessa parceria, confiança é quando você não precisa se mostrar de super-herói, que a organização é maravilhosa. Confiança tem a ver com abrir as suas vulnerabilidades. Então, ao longo desses 18 anos, a Cris vai lembrar, e todos da White, que muitas vezes a gente falava, olha, a parte de RH está muito ruim dentro do Dara, nós precisamos estruturar. Então, a White Martins acudia. A gente não precisava esconder fragilidades, e sim compartilhar, e com isso a gente sempre teve o apoio da White Martins, de alguma maneira, de forma estratégica, estruturando o Dara. Eu poderia dizer que sem a White Martins, o Dara não teria chegado a ser a melhor ONG da América Latina, não teria forças e energias suficientes. Além disso, só voltando um pouco no voluntariado, Mirela, que você me perguntou, eu costumo dizer que o voluntário é um auditor de uma organização, porque o voluntário, o que ele tem de mais precioso é o tempo dele, ele não ganha salário. Então, o voluntário também não tem emprego a perder. Se ele se voluntaria numa organização, ele vai conhecer as fortalezas e as fragilidades. Então, é muito interessante saber que 1.600 voluntários passaram pelo Dara e a gente abriu as portas. Quer dizer, isso de certa forma, um valor muito importante para o Instituto, porque o voluntário, ele quer o preço que o voluntário cobra é informação. Ele quer saber tudo. Se nós estamos dando conta da missão, como é que nós estamos captando, como é que nós estamos dividindo os nossos recursos. Então, o voluntariado, tanto da White Martins quanto o voluntariado do Dara, mais de 1.600, que estruturam, que são chão de fábrica, Mirela, porque muitas organizações têm voluntário, mas numa determinada hora, numa determinada fase do projeto, num determinado momento. No Dara, o voluntariado ele é chão de fábrica. Ele está ali no objetivo principal da organização, que é transformar a vida das famílias. Então, dito isso, mais do que ajudar com um aporte financeiro, a White está sempre presente para as incertezas e para as fortalezas do Dara. A gente não tem vergonha de mostrar aonde nós estamos frágeis. Muito pelo contrário, porque a gente sabe que a White vai entrar de cabeça e vai ajudar, como se fosse uma joint venture. Nós vamos juntos, né? Isso é muito raro. A gente tem vários patrocinadores, mas muitas vezes eles se interessam em dar o recurso e um relatório de impacto, mas não a comungar, uma comunhão de valores e uma cocriação do futuro. Muitas vezes eu estava em reuniões e a Cris vinha, e várias outras pessoas da White Martins vinham, e Ana Paula e as Marianas, e a gente começava a sonhar o futuro. E quando eu via, não era um sonho do Dara, um sonho da White, vocês têm que ir por esse caminho. Eles ouviam profundamente o que a gente estava falando e eles cocriam com a gente um futuro. Depois eu quero até, vou dar logo agora um exemplo, quando a gente precisava provar o impacto de longo prazo do Dara, né, que é uma pesquisa rara das organizações sociais terem, é difícil você provar o impacto de longo prazo, e eu me lembro da roupa que eu estava vestida quando eu liguei para a White Martins e disse, olha, eu posso pagar com dinheiro da White Martins uma pesquisa de Georgetown University? E essa pesquisa, Mirela, ela provou que cai em 86% as reinternações hospitalares, 3 a 5 anos pós-alta do Dara, e a renda das famílias, 3 a 5 anos pós-alta, dobra.
Se isso não é sustentabilidade, eu não sei o que é sustentabilidade. Então, é nesse sentido que a White Martins casa com Dara. É uma relação de confiança muito grande. A pesquisa, até uma curiosidade que eu tenho, como que quando a Vera chegou, Cris, para a White, vocês pensaram e avaliaram a possibilidade de apoiar, né? Porque eu vejo que tem muitas... As empresas, elas querem comprovação do impacto, as ONGs precisam comprovar, até para ver se estão no caminho certo ou não, mas sempre existe a dificuldade do recurso disponibilizado para avaliar esse impacto, né? Então, como que chegou essa demanda da Vera para vocês aí no White? Como que vocês discutiram e chegaram a avaliar que sim, valeria a pena investir um recurso para aprovar esse pacto? Assim, Mirela, primeiro até vou explicar como é que funciona a governança corporativa da White Martins em relação a, enfim, organizações sociais, o nosso investimento, né? Então, assim, claro que eu sou a diretora da área, Mariana Simões é a gerente da área, e nós temos, qual a nossa função? A gente tem que acompanhar, recomendar, né? Enfim, garantir, né, que tudo aconteça dentro da ética, da integridade, que a gente tem que ser e parecer, né? E também garantir os resultados. Mas nós temos, né? Mas eu recomendo para um comitê, né? Que é também formado pelo CFO, pelo diretor executivo jurídico, pelo próprio presidente. E como o valor é muito alto, também tem que passar para o acionista, né? Então, na verdade, o que foi o seguinte: a Vera trouxe, né, a demanda dela, para mim fez total sentido, né? Até porque é o seguinte, para entender justamente o quê? Que tinha que mostrar, também era uma coisa importante para a gente, mostrar o impacto financeiro. Então, isso foi colocado na reunião, enfim, minha recomendação foi da gente aportar justamente por quê? Porque isso é que eu acho interessante, né? Como eu disse, acompanho essa parceria há 13 dos 18 anos, né? Mas eu entendo o seguinte, essa parceria tem que ser maior do que as pessoas, né? Então, assim, e a gente acredita muito no Instituto Dara, tanto que a gente está nesse tempo todo junto. E assim, só que, poxa, se chegar no momento que o Instituto Dara seja autossuficiente, olha que maravilha, eu consiga parceiros, quer dizer, longe da gente querer, não, eu quero ser o principal patrocinador, não, isso ia dar uma felicidade grande na gente, né? Até da gente poder investir em outros lugares, né? Então isso foi falado dessa forma, como eu disse, qual é um dos segredos? Eu quero até frisar realmente isso, já falei antes, mas é o seguinte: a prestação de contas é excelente. Assim, a Vera vai lá também conversar com outros executivos, como também ela já recebeu vice-presidente global de responsabilidade social, vice-presidente de sustentabilidade, todas bem, porque é um investimento importante para o grupo. Então, assim, é tudo muito bem costurado, e o que eu quero falar, né, aí também eu acho que é a dica para as organizações sociais. Para empresas, né, e a gente está falando muito de ESG, né, o G de governança, é importante você saber o resultado e você ver que o teu dinheiro está sendo aplicado numa coisa séria, numa coisa que vai dar realmente impacto social. Então, foi isso. Então, foi a empresa... Aí eu estou falando mesmo, o grupo entendeu e a gente autorizou, achando o seguinte: não, se eles acham que isso é importante, a gente acha que é importante, não tem. Se eles acham que isso tem que priorizar, a gente está de acordo. Mas é isso, também tem a ver com a governança da companhia e com a proximidade, como eu falei, mais uma vez, a gente está muito próximo do planejamento estratégico do Instituto Dara. E a gente, enfim, tem uma confiança, só temos motivos para confiar. Por falar em governança, acho que foram ótimas as dicas que você deu do ponto de vista da empresa. Agora eu queria ver um pouquinho da Vera, como que o Instituto Dara estruturou, né, e vem reestruturando sua governança para atender um grande doador, que é a White, mas os outros também, né, para sempre ter padrões de transparência, que foi isso até que levou a gente a ser considerado, nos últimos 9 anos, como a melhor ONG da América Latina, né? A questão de transparência, ela é muito forte. Mirela, antes de te responder a governança do Dara, eu queria voltar para essa pesquisa, porque eu me lembro da Sari Osberg, que foi a antiga presidente da Skoll Foundation, ela falou que as pessoas, porque o Dara trabalha de uma forma integrada em 5 áreas, entende saúde como saúde, educação, moradia, renda e cidadania, com essa como a pobreza ela é multidimensional, a gente trabalha de uma forma multidisciplinar para ir no cerne da inclusão social.
Então, essa pesquisa foi tão importante que foi publicada no New York Times. E a Sally, a antiga presidente da Skoll Foundation, ela falou: todo mundo fala de determinantes sociais do adoecer, mas o Dara provou os determinantes sociais do adoecer com essa pesquisa. Repara a força dessa parceria que transcende a White Martins e o Dara, né? Agora, falando sobre a governança, sua pergunta, Mirella, sobre governança do Dara, eu acho que uma das fortalezas do Dara é a governança. A gente tem um conselho de administração, que é extremamente presente, composto de 10 membros, tem o conselho consultivo, que é um conselho de notáveis que abrem portas para o Dara, para diversos outros patrocínios, e para, enfim, tem o conselho fiscal, e isso em termos de conselhos, né? E é auditado anualmente por as maiores empresas de auditoria. E ao longo de 30 anos, o Dara vai fazer 30 anos agora, dia 25 de outubro. Ao longo de 30 anos, essas auditorias foram tão transparentes, estão no nosso site, para todo mundo, todos os stakeholders terem acesso. Então, a governança é muito baseada nessa como é que eu vou te dizer? É quase que um balé onde tudo congrega para atividade fim. Quer dizer, a atividade fim do Dara é não só o atendimento às famílias, aquelas famílias que vão à nossa sede, na Rua das Palmeiras, em Botafogo, mas para expansão. Por exemplo, nós estamos expandindo o Dara em Baltimore, nos Estados Unidos. Vamos expandir em Moçambique, através de um movimento. Estamos expandindo de diversas maneiras, né? Então, essa governança é extrema. O que eu posso dizer é que, assim como os funcionários, o CEO, a outra diretora, a Adriane Mena Barreto, diretora de desenvolvimento, e os outros funcionários são muito comprometidos, os conselheiros são conselheiros missionários que estão ali, muitos deles há quase 30 anos, e outros há 15, 14, quer dizer, são bastante comprometidos. Muito bom, Vera. Antes de passar para os nossos próximos convidados, eu queria que a Cris desse dicas, né, do que é uma parceria de sucesso, o que vocês veem nessa parceria White e Dara, elas podem inspirar outras organizações e empresas que querem também construir parcerias sólidas aí de impacto social. Tá ótimo. Então, se a Mariana puder compartilhar a tela. Obrigada, Mari. Botar aí no slideshow, né? Mas, enfim, o que a gente acredita que é importante, né? Primeiro é você alinhar os investimentos sociais com práticas e projetos que relacionem os seus valores. O que significa? Por exemplo, para nós, nós somos uma empresa que fornece oxigênio medicinal, né, para oxigênio medicinal e industrial. Então, saúde é algo que a gente trabalha. Então, existe uma sinergia entre digamos, o negócio da White Martins com o fim do projeto, né? O objetivo do projeto, no caso do Instituto Dara. E também a gente considera como também muito importante, né? Tanto que as empresas e as instituições, as organizações sociais, elas trabalhem de forma a possibilitar a transferência de conhecimento, né? Práticas do setor privado adaptadas para o setor social, que isso você, né, como a gente deu alguns exemplos aqui, e eu queria também chamar a atenção o seguinte, do que também a empresa aprende com as instituições, né? Desde você poder energizar os funcionários, de você mostrar um propósito para o funcionário, como também o seguinte, por exemplo, esse trabalho voluntário que eu falei que os funcionários da White têm a oportunidade de fazer no Instituto, também mostra o seguinte, como é o outro lado, né, de trabalhar para uma instituição que às vezes vai ter menos, quer dizer, que tem menos recursos do que a gente, isso também tem um desenvolvimento profissional para eles. E sempre que possível, suporte, né, em áreas que sejam de excelência, né, como também falei aqui de comunicação e imprensa, assessoria de imprensa, segurança patrimonial, coisas que nós fizemos no Instituto. E eu acho que é engraçado, né, que a Vera, já conversamos várias vezes sobre essa pesquisa, e quando a gente autorizou, né, enfim, a pesquisa, a gente sabia que era uma coisa muito importante, que era algo muito importante para o Instituto Dara, mas, sinceramente, eu acho que a gente não tinha a visibilidade de quanto isso seria determinante para o Instituto Dara, né? Então, eu acho que foi um aprendizado nosso também, de como você também viabilizar investimento em pesquisa e desenvolvimento, com diagnóstico para a organização, você dá aí
é algo muito estratégico, né? Quando a gente está falando, né, enfim, de uma organização, como se transformou o Dara, né, do alcance que ela tem hoje em dia, e promover confiança e diálogo constante entre empresa e organização. Acho que a gente se fala bastante, até assim, né, fim de semana, às vezes a Vera quer discutir alguma coisa, ou eu, e até assim, né, interessante, por exemplo, a Vera me ligou esse ano, né, como eu falo, tem a troca da gente, mas também tem a visão dela, né, tipo, querendo saber se estava tudo bem, imaginando que a gente estivesse trabalhando muito por causa de toda a crise lá de oxigênio de Manaus, e dizendo assim que ela sabia, né, que ela tinha mais do que certeza que a empresa estava fazendo de tudo, porque ela conhece bem de perto a White Martins. E é isso, promover confiança, o diálogo constante, né, e é isso, né, eu acho que a White Martins, ela apoia, né, enfim, instituições que causam impacto social em mais de 700 mil pessoas só no Brasil, e com certeza a nossa parceria com o Instituto Dara, ela é uma parte muito relevante da nossa estratégia, e por isso que a gente, enfim, ficou muito feliz, né, de termos sido, né, indicados por conta dessa parceria, sermos finalistas aí no Catalyst, que é algo que nos honra bastante e que a gente quer também aprender, enfim, fazer parte desse movimento. Então, só mais um exemplo, né, da gente estar aqui hoje, o tipo de parceria que a White também aprende, o que também a White ganha, né, enfim, além, né, do impacto social incrível que o Instituto Dara tem, né, quanto a gente aprende também com o Instituto Dara. Então, de forma geral, é isso. Obrigada, Crisa. Você Obrigada, mencionou, Mirella. né, Obrigada a você. o Catalyst, esse movimento global. A gente tem Nossa, aqui fantástico. representantes de outro movimento global, que é o Sistema B, né? Então, um deles que está aqui é o Sérgio. Eu queria que o Sérgio contasse, depois de ter ouvido essa história inspiradora da parceria entre o White e Instituto Dara, contasse um pouquinho o que é o Sistema B, como que funciona, né? E o que ele absorveu, assim, do que foi conversado aqui, que também as empresas B vêm praticando e que podem inspirar outras organizações aí no impacto social, olhando como que essa contribuição, né, de empresas e organizações sociais pode realmente avançar o desenvolvimento social como um todo. Obrigado, Mirella. Obrigado, Piponzi, pelo convite. Obrigado a todos aqui pela presença. Super importante essa aproximação entre os setores, como a Vera já falou antes, né, essa busca de a gente se confundir, né, a gente não saber exatamente, será que eu sou do terceiro setor? Será que eu sou do segundo? Será que eu sou do primeiro? Eu acho que, antes de mais nada, a gente está num mundo de muita transformação, muito rápido, e o que a gente precisa é estar com, como já foi falado também, pela Cristina e pela Vera, os nossos valores alinhados para onde a gente quer ir, independente se a gente está no primeiro, segundo, terceiro ou até quarto setor, né? Contando um pouquinho o que é Sistema B. Sistema B surge, na verdade, com uma organização americana que chama B-Lab, há aproximadamente 15 anos nos Estados Unidos. Eram três pessoas, três empresários, que tinham passado por um momento de vender a sua empresa. Eles tinham a segunda maior empresa de bola de basquete dos Estados Unidos e tinham um conjunto de práticas que não se falava ESG naquela época, mas sociais, ambientais, com os fornecedores, que eles se orgulhavam demais. Porém, quando foram vender a empresa, perceberam que não conseguiam valorizar nada aquelas práticas. Aquilo ali não acrescentava nenhum tostão em relação ao valor daquela empresa. E o que eles perceberam ali há 15 anos atrás, exatamente, acho que um foco do que estão falando aqui bastante, que se a gente não conseguisse mensurar, qualificar exatamente o que são essas práticas, isso sempre ia ficar em detrimento nas empresas, sempre ia ficar em segundo plano nas empresas, né? Então, eles elaboraram uma hipótese de que deveria-se efetivamente mensurar práticas ambientais, sociais, com fornecedores, com a comunidade, e a partir disso ter métricas tão valiosas quanto as métricas financeiras,
né, para que em algum momento colocasse pau a pau as duas, uma ao lado da outra, para assim, tá vendo como a empresa vale? Não só pelo meu resultado de lucro, mas vale porque eu tenho uma relação diferenciada com o meu fornecedor, com o meu funcionário, com a minha comunidade. E assim é que nasceu um sistema de métricas que chama B-Impact Assessment, ou seja, um levantamento de impacto das empresas, que é composto hoje por mais de 200 questões. Cada empresa, dependendo do segmento, do tamanho, do número de funcionários, é acionado num determinado tipo de pergunta, depende do país, um tipo de pergunta que é relevante, que tem materialidade para as questões daquela empresa, e assim conseguiu-se criar uma métrica. Como ter um balanço financeiro no final do ano para verificar se a empresa deu lucro ou não deu lucro, tem esse sistema de verificação que é externo, né, para verificar se a empresa tem impacto ou não tem impacto. Né, se a empresa realmente, no fundo, tem uma relação equilibrada com os seus fornecedores. São 5 áreas: seus fornecedores, seus funcionários, meio ambiente, comunidade e modelo de negócio que envolve os seus clientes. Né? Então, se a empresa tiver um conjunto mínimo ali de boas práticas, que sejam auferíveis, né, que sejam mensuráveis, que uma terceira parte possa ver a documentação disso, ela consegue montar um conjunto de pontos e ser certificadas. Então, tem um total de 200 pontos, se a empresa atingir 80 pontos, quer dizer que ela pode ser certificada. O que não quer dizer que a empresa que é certificada B é uma empresa perfeita. Né? Estamos todos em transformação, o que quer dizer que ela tem um equilíbrio mínimo que é passível de uma certificação e ter um selo B. Né? Isso surgiu aproximadamente 15 anos atrás, bem pequenininho, com pequenas empresas, recebeu um impulso grande quando veio para a América Latina. Então nós latinos trouxemos dos Estados Unidos para cá, e na sequência disso foi para a Inglaterra, depois a Europa toda, depois Ásia, África. Hoje está espalhada pelo mundo todo, tem 3.800, um pouco mais de 3.800 empresas certificadas, dentre elas você tem desde multinacionais, como aqui no Brasil a Natura, é uma empresa certificada, ou você tem nos Estados Unidos a Patagônia, que é uma empresa de marcas de roupa que é certificada, até você tem pequenas empresas, né? Tipo a do Pipons aqui, que é a MOL, né? Que é uma editora. Eu sou um empresário também, tem a Labora, uma pequena empresa, então vale para pequena e para grande, para multinacional e para que tem impacto nacional. Cada uma tem um sistema de métricas que é diferente, permeia o seu modelo. Então, acho que o que acho que vale a pena, acho que tem um contato enorme aqui na nossa conversa, eu vi algumas coisas, sabe, Mirela? Primeira coisa é o seguinte, o capitalismo, o modelo de empresas está se modificando muito rápido. Né? Hoje, provavelmente, o sistema B, que é o parceiro global do B-Lab, né? O parceiro da América Latina, representa o B-Lab na América Latina, esses parceiros são provavelmente uma das principais, se não a principal força para trazer o capitalismo para um que é chamado de capitalismo de acionista, ou seja, só tem que prestar conta para o meu acionista, por um capitalismo que é chamado de stakeholder, ou seja, um capitalismo que sim, eu preciso dar conta do meu acionista com atenção a outros atores da sociedade que sejam absolutamente relevantes para o meu modelo de negócio. E eu tenho que me comprometer. Tá? Tenho que me comprometer estatutariamente, como é que efetivamente eu vou fazer diferença para a comunidade que eu estou atingindo, como é que eu vou fazer diferença para a sociedade. E daí a gente tem uma frasezinha que é assim, como que a gente usa a força das empresas, né, que tem capital, que movimenta muitas economias, para criar o mundo que a gente acredita. Não como um ator único, né? Mas como um ator integrado, e daí voltamos para a nossa conversa aqui, um ator integrado com o terceiro setor, integrado com o governo, integrado com a academia, e junto a gente construir um novo capitalismo, que está em crise hoje, né? Esse capitalismo de acionista está muito em crise, ou seja, a empresa que era muito calcada de o que é uma empresa? É dar lucro, um lugar que dá lucro.
isso está em crise. Como é que a gente vai para um outro lugar, que é eu dou lucro para construir um mundo que eu acredito, né? Eu acho que, então, as empresas, voltando aqui à fala tanto da Cristina como da Vera, as empresas se confundirem no seu discurso e nas suas práticas com o terceiro setor é a tendência que a gente enxerga, né? E eu acho que é para onde a gente, acho que exemplos como esses são exemplos que inspiram não só a gente, mas a muitas empresas. Isso a gente só consegue fazer com metrificação, com métricas, com clareza, com transparência, que acho que foi um ponto muito falado aqui. E eu acho que... Até corrobora com o próprio aporte, né, da White em medir, né, o impacto que ela estava... do investimento dela, impacto de longo prazo com o Dara. Acho que isso que a gente está falando aqui é bem importante, né? Porque é a dificuldade de achar o recurso para fazer essa medição, mas essa medição, como a Cris também colocou, ela é estratégica. A gente vê isso estratégico no sistema B, estratégico em várias outras instâncias, para a gente planejar, ver se está indo no caminho certo, também planejar o futuro e conseguir até outros parceiros que se... sensibilizem e vejam que os dados estão lá, né? Acho que conta dado, conta as evidências, fica muito difícil você não se envolver em movimentos que realmente visam combater a pobreza e melhorar a qualidade de vida das pessoas como um todo, né? É isso aí. E, Sérgio, deixa eu conversar um pouquinho aqui com o Rodrigo, para ele contar, né? A Editora Amal é uma editora que tem 13 anos, é uma empresa do Sistema B. Como que foi não só a ideia, né, como que surgiu a editora, mas também esse processo para se certificar como empresa B? Legal, Mirela, obrigado aí, primeiro pela oportunidade de estar aqui, enfim, participar dessa conversa, super legal, né, a história toda do Dara com a White Martins, porque acho que exemplifica muito um pouco do que a gente teoriza aqui, né, com o Sistema B, e acho que eu vou trazer um pouquinho da história da MOL também, porque talvez tenha sido um caminho bem natural para a gente chegar no Sistema B, né? A gente nasceu, né? Eu me tornei empreendedor cedo, logo que eu me formei, e muito com o desejo de... Eu acreditava que o trabalho podia servir a um propósito maior, né? Que eu tinha uma convicção dentro de mim, de que trabalho não era para ganhar dinheiro, né? Para enriquecer as custas, de repente, da exploração do trabalho dos outros. Eu realmente acreditava que o trabalho podia ser uma ferramenta de transformação, né, para mim, para a sociedade, enfim, para toda a desigualdade que saltava aos olhos, né, que ainda salta. E eu fui empreender muito cedo, né, no mercado de comunicação e fui percebendo que, na verdade, a comunicação era um elemento, né, muito poderoso, né, para a gente conseguir promover transformações mais sistêmicas, né. Eu me associei com a Roberta, que é jornalista, né, Roberta Faria, que foi uma pessoa, né, com quem eu me identifiquei muito rapidamente com os valores, né, e a gente criou uma editora muito com esse objetivo, né, de fortalecer comunicação dentro das empresas. A gente olhava no começo muito para a comunicação interna, que a gente entendia que era uma ferramenta muito poderosa de criação ali de unidade dentro das organizações. A gente trabalhava muito com varejo já, né, há muitos anos atrás. Quando em 2007, né, a gente começou a fazer trabalho voluntário, começou a ter contato com o terceiro setor, a gente teve a ideia, né, da revista Sorria, que muitos de vocês conhecem, que é a revista que é vendida no caixa da Droga Raia, com renda revertida hoje para organizações sociais, né, ligadas à saúde, inclusive o Instituto Dara. E quando a gente lançou esse projeto, a gente percebeu que a gente tinha na mão algo muito poderoso, né? A gente percebeu que a gente criou um mecanismo que unia, né, de uma maneira muito poderosa os diferentes públicos, né? A gente percebeu que a Sorria, na verdade, era uma grande ponte, né? A gente conseguia, através da Sorria, conectar setores diferentes, né, em torno de um mesmo objetivo, né, de fortalecimento de uma organização social, que no caso era o GRAAC lá atrás, né, mas a gente conseguia conectar a missão desses diferentes públicos em torno de falar, putz, vamos promover transformação. Acho que entra muito no que o Sérgio falou, né, de a gente realmente cada vez mais confundir os setores, pouco importa, né, se é uma iniciativa do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto setor, o importante é que a gente possa realmente ter muito mais sinergia no olhar do propósito, no olhar da missão que a gente quer atingir do que na propriedade em si, né? Acho que é muito legal quando não lembro se foi a Cristina ou a Vera que falou, quando os crachás se confundem, né? Porque a gente tem essa sensação diariamente na MOL, né? De funcionários da MOL que muitas vezes são confundidos com funcionários do varejo, né?
Mas voltando, né, a história da Sorri. Quando a gente lançou a Sorri, começou a perceber a força disso, a gente começou a validar essa hipótese também, né, de que dava para a gente ser uma empresa que, por menor que fosse, gerasse grande impacto, né, promovendo essa conexão, porque quando a gente lançou a primeira edição, a gente percebeu que vendendo 120 mil exemplares de uma revista nos caixas de uma farmácia, onde era um lugar absolutamente incomum de se vender revista, a gente pôde gerar um cheque de 270 mil reais para uma organização social. E aquilo chamou a atenção de todo mundo. E ao final de um ano, a gente tinha 1,5 milhão doados. E ao final de 5 anos de projeto, de Sorri, em 2013, a gente construiu um hospital para o GRAAC. E eu nunca esqueço, quando a gente foi inaugurar esse hospital, a gente falou, gente, existe um prédio de 10 andares de pé na Vila Mariana, né, que ampliou em 30% a capacidade de atendimento, né, do GRAAC, que atende 95%, né, de SUS, de pessoas fora do estado de São Paulo. De repente, aquele hospital estava de pé pela força dessa microdoação, pela força, né, de uma empresa que botava os seus ativos a favor da sociedade, que falava, bom, deixa eu mobilizar meus milhões de clientes, deixa eu mobilizar minhas centenas de lojas, meus milhares de funcionários para gerar milhões de reais. Então, os números começaram a ficar estratosféricos, né? A gente começou a perceber que aquilo era um grande projeto de engajamento e mobilização. E à medida que isso foi evoluindo, né, e aí conectando um pouco com o Sistema B, na hora que a gente começou a escalar esse modelo para outros varejos, né, hoje a Mall, só para dar um norte, né, de números, a gente trabalha hoje com 11 varejos, né, 11 redes diferentes, são 6 mil lojas por todo o Brasil, todos os estados, menos o Acre, e aí, enfim, porque não tem nenhum varejo hoje dos 11 parceiros que tem loja no Acre, infelizmente, mas a gente está falando aí de um universo de 39 milhões de reais já doados, 21 milhões de exemplares vendidos, né, para mais de 100 organizações sociais. Então, na hora que a gente começou a escalar esse modelo, a gente começou a perceber que a gente, de fato, era um negócio de impacto social. O termo começou a ser, né, muito utilizado de alguns anos para cá. A gente falou, bom, a gente é isso, a gente existe para promover a cultura de doação, a gente existe, né, porque lá na ponta está sendo gerada uma doação. Se a gente não tiver doação, a gente não tem lucro, né? A gente tem uma relação muito íntima entre os dois elementos. E mais, a gente doa, em média, né, no histórico de 13 anos, a gente doou 5 vezes mais do que a gente lucrou. Então, a gente efetivamente tem isso na nossa missão. Quando eu conheci o Sistema B, né, há 3, 4 anos atrás, eu fiquei encantado, obviamente, porque, né, acho que a inquietação que o Sérgio contou na história dos 3 empreendedores há 15 anos atrás era um pouco a minha. O meu discurso era sempre esse, era chegar num varejo novo e falar, chegar num CEO, no vice-presidente e falar, você tem noção dos ativos que você tem aqui dentro? Você tem noção de como você pode promover transformação? E aí, obviamente, eu tinha um exemplo prático que eu podia, obviamente, colocar, né, estabelecer ali dentro, mas existem muitas outras possibilidades para além da Mall, e é muito isso que a gente faz hoje, né, e levantando essas bandeiras. Mas quando eu comecei, né, a entender que essa era a minha dificuldade, era colocar o discurso, era efetivamente metrificar o valor que o modelo da Mall entregava para essas empresas. E na hora que eu conheci o Sistema B, eu falei, bom, a gente é uma empresa B, né? Por mais que eu não esteja certificado, a gente é movido aos mesmos valores. E foi um processo muito natural para a gente, né? Acho que quando a gente preencheu ali o questionário, né, que o Sérgio mencionou, na hora que a gente se certificou em empresa B, o que é muito legal? Acho que teve 2 elementos que foram muito poderosos, né? O primeiro, de efetivamente se reconhecer dentro de uma comunidade que tinha empresas como a gente, né? E essa foi assim isso foi algo muito poderoso para a gente, né? Tão poderoso que eu me tornei conselheiro do Sistema B no ano passado, né? Muito porque essa é uma das minhas missões. Eu acredito profundamente que as empresas, eu acredito profundamente nesse novo capitalismo, acredito profundamente que as empresas estão no mundo para promover transformação social, que foi-se o tempo das empresas que só existem para gerar lucro. Elas não vão sobreviver. Então, eu acho que existe um elemento para a Mall que foi de se reconhecer dentro dessa comunidade, mas tem um elemento adicional que é muito legal, que é de você entender, né, como sistema vivo, porque uma empresa é um sistema vivo, a Mall é um sistema vivo, quais são os caminhos para você evoluir essa tua missão, evoluir esse teu compromisso. Isso é muito legal, né? A gente, na hora que você se torna uma empresa B, você começa a ter muito mais clareza de quais são as frentes que você tem que trabalhar, né, para ampliar o teu impacto, para ampliar, né, enfim, olhar para dentro, olhar para fora. Então, isso eu acho que é muito legal quando a gente olha para o Sistema B, quando a gente olha para a comunidade, né, quando a gente olha para aquele assessment enorme que a gente faz, é que o Sistema B e a rede te dão a oportunidade não só de virar uma empresa B, mas de evoluir como empresa B, né, de influenciar outras empresas. A gente fala muito disso, por exemplo, como Sistema B, o poder de influência que essa comunidade tem, porque
é o que o Sérgio falou, é extremamente democrático. Você tem empresas pequenas, você tem empresas médias, você tem empresas enormes, como a Natura, a Danone, que se tornou empresa B agora. Então, você cria maneiras, né, de influência, de interação, né, e não à toa o Sistema B se chama Sistema, a gente fala muito sobre isso também, porque é uma grande rede conectada que permite que esse trabalho seja realizado. Então, a MOL cada vez mais, né, exerce esse papel de influência nos varejos, né, e para eu parar de falar um pouco, eu acho que o que é muito legal, talvez, no que acontece hoje na MOL, para além do modelo de negócio, que é um modelo consistente, como eu falei, é um modelo que vende aí milhões de exemplares por ano, arrecada milhões de reais de doação, mas existe hoje um efeito colateral muito poderoso, que é o poder que a gente tem como empresa B, em contato com esses varejos, de influenciar esses varejos a olharem as suas práticas e entenderem como eles podem gerar impacto, né, positivo no mundo, para além do que a gente está fazendo lá dentro. Porque eu tenho muitos exemplos hoje, que eu posso até explorar aqui, a gente pode explorar um pouquinho mais aqui, de grandes parceiros que estão ampliando muito suas agendas, muito além dos livros, revistas, calendários da MOL que eles vendem. Estão criando agendas muito consistentes, né, por conta dessa troca e dessa nova visão de mundo que eles acabam absorvendo. Obrigada, Rodrigo. Queria saber do Sérgio, por exemplo, a gente tem essa diversidade, né, dentro das empresas do Sistema B, mas tem empresas grandes, que vocês citaram aqui, Natura, Danone, que são certificadas, né? Você acha que o fato dessas empresas maiores estarem dentro, se certificando no Sistema B, elas estão dando um apoio, uma alavancagem até dessa própria noção que o Sistema B traz, né, de impacto social? Como que você vê isso? E como que você vê isso também atrelado a uma construção de um novo capitalismo? Não, sem dúvida, né? Eu entrei para o sistema, né? Certifiquei lá a minha empresa logo sei lá, há 6 anos atrás, e tinham pouquíssimos exemplos de multinacionais certificadas. Então, o que a gente ouvia era que, isso é legal, mas você só consegue fazer isso porque você é pequeno, porque não é capital aberto, porque você não é uma transnacional, né? E o que aconteceu, e aqui teve um movimento muito forte, né, enfim, está tendo um movimento muito forte de ESG, a gente está usando muito essa sigla, a Europa puxou muito isso, quando o presidente mundial, por exemplo, da Unilever foi lá e fez um pronunciamento para todos os funcionários, falando assim, a gente sabe que o caminho é esse, mas a gente sabe também que vai demorar para a gente conseguir se certificar, mas a gente vai se certificar, e depois a Danone seguiu o mesmo exemplo, e várias outras estão seguindo. Isso é claro que inspira não só o executivo do próprio grupo, que fala assim, nossa, é possível isso? Aquela ideia que eu entrei aqui querendo fazer diferença, poxa, que legal, então é nesse lugar que eu quero estar mesmo, né? Mas também inspira outros empresários, as concorrentes diretas dessas empresas e indiretas, segmentos inteiros. A gente está, por exemplo, fazendo uma ação que está acontecendo em alguns países, mas aqui no Brasil também, da gente criar desde marketplaces, né, até locais físicos, supermercados, por exemplo, e fazer as estantes de produtos B, né? Por exemplo, no Brasil você tem a Mãe Terra, que é uma empresa do grupo Unilever, que é certificada, porque daí também tem isso, né? A empresa quer se certificar, mas é difícil. Então, o que ela começa a fazer? Ela começa a comprar empresas certificadas para trazer aquele DNA empreendedor para dentro, né? Então, a primeira que fez isso foi justamente a Unilever, quando comprou a Ben & Jerry, aquele pote de sorvete, que eles são certificados há muito tempo, e criaram um mecanismo de realmente não corromper os valores, mesmo estando dentro de uma multinacional, mais complexo, né? Então, isso vai inspirando. Acho que talvez um dos movimentos super interessantes que eu queria compartilhar aqui, mas nessa linha do que você falou, foi uma parceria que a ONU fez junto com o sistema, né, B-Lab, sistema B, de justamente alinhar os padrões do Sustainable Goals, né,
Objetivo de SDG, Desenvolvimento Sustentável. Desculpa, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 2030, que é essa agenda do Catalyst, que já tinha os seus indicadores, as suas métricas, mas não tinha um sistema de gestão por trás e de dar um norte de como você melhora. Então, tem uma parceria que criou o SDG Manager, que, no fundo, é um cruzamento entre a métrica que existe de avaliação do BILEP com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, para justamente alavancar e inspirar as empresas a evoluírem, para aquilo não ser só uma fotografia, mas ser um filme, né? Como o Rodrigo falou, assim, você, por mais que tenha uma empresa super, enfim, avançada, a gente sabe que a gente está muito longe de qualquer empresa de ter práticas, enfim, desse novo capitalismo, que é novo, como o nome já diz, né? Então a gente precisa estar aí sempre melhorando a cada dia, então tem que ter um norte, né? Então, sem dúvida, eu acho que é fundamental. E aqui a provocação que eu faço até para o White Martins e para todas as empresas que estiverem aqui conosco, assim, vem junto, tem o caminho mais B, que, por exemplo, tem um lugar ali que é como é que você vê um mapa da empresa, porque certamente vocês estão já muito avançados. Então, o que será que está faltando dentro dessa metrificação? E daí vai construindo um caminho, né? Caminho mais B, um caminho para, em algum momento, ou a empresa certificar, ou certificar os fornecedores, os parceiros, e aí a gente criar uma rede cada vez mais com impacto social junto a terceiro setor, como o Instituto Dara e outros que, de novo, não é um papel das empresas só, né? A gente não vai substituir o terceiro setor, a gente não vai substituir o governo, a gente vai ter que trabalhar junto, senão essas métricas não vão ser realizadas, né? Vou aproveitar a sua provocação e também uma pergunta que tem aqui para convidar a Vera e a Cris para voltarem aqui para a nossa conversa, aqui para a nossa tela inicial. Mariana, obrigada, coloque a Vera e a Cris para a gente continuar esse bate-papo. Então, tem uma pergunta aqui da Paula Fabiani do IDES, que é: será que conseguimos criar um novo capitalismo? O que vocês acham? É possível? Mirela, eu queria falar uma coisa, porque eu achei tão inspiradora a fala do Sérgio e do Rodrigo, né? Aliás, estou adorando participar desse painel hoje. Então, pensando no novo capitalismo, me veio uma ideia louca que eu já tenho há uns 10 anos que eu queria compartilhar aqui. Os shopping centers são um ícone do capitalismo, né? Você tem, mesmo não precisando, você vai no shopping para comprar mais um vestido, mais um, enfim, seja lá o que for. E eu sonho com um shopping center em que você vai comprar, mais depois da pandemia com o Covid, com tantas mortes no mundo inteiro, esse desastre, né, que nós estamos vivendo, eu sonho com um shopping center em que você entre para comprar 1.000 hectares de área preservada no Amazonas. Se a sua causa é ambiental, você vai numa lojinha em que tem 1.000 hectares. Se a sua causa é desigualdade social e pobreza, você vai noutra loja viabilizar a sustentabilidade através de organizações sociais de, sei lá, 5.000 famílias. Se a sua causa é terras indígenas, você vai aportar recursos para manutenção. E essas lojas, elas poderiam servir de inspiração para um novo capitalismo. O shopping center, para mim, quando eu penso nessa pandemia, e que eu acho que vocês todos estão passando por algo semelhante, a gente não tem vontade de comprar nada. Estão morrendo 400.000 pessoas no Brasil. Você vai comprar mais um sapato ou mais um vestido, para quê? Né? Principalmente num país tão desigual. Então, eu já fico sonhando desse ícone do capitalismo, que é o shopping, vender. Acho que as pessoas estão também sedentas para transformar e não sabem como. Vender esses novos produtos. É só essa provocação que eu queria fazer. Eu vou engatar aqui, tá? Na provocação da Vera, e até respondendo a pergunta da Paula. Que, enfim, não posso ser pretensioso de dizer que eu tenho a resposta, né? Mas eu posso dizer da minha crença de que, assim, se a gente não criar um novo capitalismo, a gente não vai ter planeta para viver, né? A raça humana entra em extinção, o planeta não. Então, quem vai sumir somos nós. Então, assim, a gente não tem outra escolha a não ser reinventar a nossa maneira de olhar o capitalismo, porque a gente já sabe que os recursos são finitos, né? Então, né, mas eu acho que assim, é um movimento irreversível, é um movimento que depende muito da velocidade com que a gente, né, vai implementar isso. A pandemia, obviamente, acelerou muita coisa, isso é um fato, né? Nunca se viu, tem muitos exemplos de colaboração, tem muitos exemplos, né, do próprio boom filantrópico do ano passado, mais de 6 bilhões
1.800 milhões de reais arrecadados desde o ano passado. Enfim, a gente tem bons exemplos de como isso tudo se acelerou. Mas, pegando um pouquinho o gancho da Vera, né? Acho que quando a gente fala de consumo, Vera, a gente começa a ver também empresas se mobilizando muito em torno do consumo consciente, né? E isso passa por muita coisa, né? Passa muito por um rastreio muito mais adequado das cadeias de produção, passa por movimentos muito interessantes. Tem, enfim, a própria Patagônia, que o Sérgio mencionou, eu li até esses dias a própria Malve, que é uma, né, empresa de moda brasileira, que é super, enfim, né, tem práticas super sustentáveis, que hoje produz 30% a menos do que produzia antes, porque acredita que as peças têm que ser muito mais duráveis, né? Se posiciona contra a fast fashion, aquela coisa maluca da gente comprar roupa que a gente não precisa, só porque a gente tem que estar na moda e tem que consumir a nova estação, né? Enfim, então, eu acho desde cadeia de produção e crenças, né, sobre esse novo comportamento, mas especialmente impulsionado por um novo consumidor, uma nova geração, que é muito mais ativista, né? O consumo passa a ser ativismo, o consumo passa a ser escolha. O consumo da nova geração é quase um voto, né? É uma escolha, literalmente. E isso muda a forma que as maneiras têm que se posicionar. A gente vê hoje uma explosão muito maior dos produtos sociais, por exemplo, né? Produtos que embutem, né, parte, bom, não só o que a Mal faz, mas muitos outros exemplos, né? Eu poderia citar vários aqui, né, de empresas que embutem dentro, né, das suas receitas valores que são revertidos a organizações, né, trabalhos muito íntimos. Acho que um exemplo vem na minha cabeça aqui, a reserva, por exemplo. Cada peça, né, comprada gera 5 pratos de comida através de uma rede grande. Enfim, tem N exemplos aqui. Então, eu acho que a gente já começa a ver sinais do que você está falando, Vera, muito através, né, do consumo consciente, puxado muito por esse novo consumidor, com as empresas, né, seja por pressão, seja por crença, atendendo a isso, olhando muito mais para suas estratégias, mas é um passo a passo para a gente chegar nessa sua visão, assim, mas que dá para a gente ser otimista de um dia chegar, né? Tá ótimo. Acho que eu queria também, enfim, colaborar aí, né? Eu acho assim, eu acredito sim que é possível um novo capitalismo, tá? E eu acho que tem vários sinais disso. Primeiro porque eu acho que o mercado, né, que a gente não pode também esquecer, ele, por exemplo, a Lindy, o grupo da White Martins, faz parte do índice Dow Jones de sustentabilidade, né? Que é um índice rigoroso para você entrar. Então, há 18 anos, nós também fazemos, 18, 19 anos, eu não estou, enfim, mas é isso, nós fazemos parte. Isso significa o quê? Que as ações do grupo são, enfim, valorizadas por conta, né, de saberem do impacto que o grupo causa, dos valores do grupo, enfim, tudo muito mensurado. Isso por si só diz alguma coisa? Não, mas eu acho que é interessante, assim, dois lados. Uma, a gente vê que tem, né, grandes investidores que valorizam isso, e como, na linha que o Rodrigo falou, eu também acredito muito nesse novo consumidor. É claro que, enfim, eu tenho uma filha de 21 e outra de 14, eu vejo isso nelas, né? A de 21, então, assim, ela super compra tudo por conta, assim, sabe? Ela tem uma consciência de consumo, até de roupa, de tudo, sabe? Ela gosta de se vestir bem, mas ela tem toda uma consciência disso. Então, por estar dentro de uma grande empresa e por eu ver tudo isso, eu acredito, sim, que é possível. E eu acredito também que passa o seguinte, por exemplo, por a gente se engajar e engajar os nossos fornecedores, sabe? Eu acredito nessa questão de ser um ciclo do bem. A gente tem um trabalho grande com os nossos fornecedores com sustentabilidade. Vamos começar esse ano com diversidade, né? Tipo assim, a gente quer mensurar o impacto e as ações dos nossos fornecedores em diversidade e inclusão. E nós vemos o quê? Por exemplo, Gerdau é um dos maiores clientes da White Martins, está pedindo a mesma coisa para a White Martins. Então, eu acredito nisso, sabe? Nesse movimento dos consumidores, de empresas que estão com uma outra visão. Estou feliz aqui que eu estou vendo a Cláudia Werneck também está aqui, que é da Escola de Gente. Tudo bem, Cláudia? Uma super parceira também da White Martins e que, assim como o Instituto Dara, a gente faz muita coisa assim, sabe, junto do planejamento estratégico, de impactos, entendeu? Na sociedade, aí já com a inclusão de pessoas com deficiência, enfim, também virando política pública, enfim. Então, para dizer assim, gente, eu sou uma otimista por natureza, mas eu acho que eu tenho fatos para enxergar isso, tá? E eu acho isso. Claro que se a gente for parar para pensar e ver no que está acontecendo, né? Enfim, no Brasil, em relação a algumas questões ambientais, enfim, a gente pode ficar, né,
tivemos boas notícias, né, vamos dizer assim, nos últimos anos, mas eu sou uma otimista porque eu acho que tem muita coisa, muita gente se mobilizando, muitas empresas, muitas organizações, os consumidores, né? Eu acho que, como todo mundo falou aqui, é um caminho árduo, mas eu vejo como um caminho possível, eu acredito nisso. Temos que acreditar, né, Cris? Acho que se a gente não acreditar é o primeiro passo, né, para a gente avançar essa pauta. A gente tem duas perguntas aqui, uma da Cláudia Werneck, que tem a ver com a pandemia, a outra também, né? Mas vou fazer a primeira e depois a gente segue para a pergunta que a Silvia colocou aqui. A Cláudia, ela quer saber de que modo que o Sistema B trabalhou seus indicadores após a pandemia, com referência ao mundo virtual, né? A gente teve essa mudança repentina, então como que isso tem sido trabalhado pelo Sistema B, Sérgio? Super legal. Até só fazer um gancho aqui para amarrar a última pergunta. Eu não é que eu acredito que a gente vai ter o novo capitalismo. Eu consigo ver que ele já nasceu, tá? E é um caminho sem volta. E como qualquer transição, ela não é fácil, ela é doída, né? E eu digo isso por dois parâmetros. Um que a Cristina já falou aqui, que assim é o mercado financeiro, né? Então o mercado financeiro não sabia o que era ESG até 5 anos atrás. Hoje não tem ninguém no mercado financeiro que não sabe o que é ESG, né? Então assim isso mudou completamente, né? Então assim o dinheiro já entendeu que tem que ir para lá, né? E tem um segundo aspecto que para mim é o que complementa o aspecto puro financeiro, que é a cultura, né? E se a gente olhar talvez um dos principais radares de cultura do mundo, que são os filmes, e reduzindo aí para o Oscar de uma maneira simplista, mas, enfim, no antro do país capitalista, né? É só ver todos os filmes que foram elencados para esse ano, ou seja, ali é uma vitrine para onde a cultura global está indo, né? Ou seja, Nomadland, o filme, ontem à noite assisti o filme lá das meninas, como é que é? Bela Vingança, rapaz, assim, embrulhou todo o meu estômago, assim, né? Ou seja, fala como machismo estrutural, ou fala Nomadland, fala como que essa mudança do emprego e da condição de vida, ou seja, já mudou, assim, a cultura está indo para um lugar que não dá mais para fechar o olho para a desigualdade, não dá mais para fechar o olho enfim, só acreditar na tal da meritocracia. Não, é um buraco mais embaixo, temos que ir para um lugar mais complexo, né? Então, já nasceu, está correndo e daqui a pouco a gente vai ser história, o que a gente sabia que era o capitalismo enfim, de acionistas, que é chamado hoje em dia. Em relação à pandemia, assim, os indicadores do sistema, na verdade, que são gerenciados pelo BILEB, o Sistema B representa aqui na América Latina e Brasil, eles não mudam assim numa velocidade tão rápida, né? Tem um sistema de governança para definir indicadores e atualizá-los, que realmente ele parte de demandas que vêm do mundo todo, tem um comitê central e comitês regionais que vão pressionando por essas mudanças e essas adaptações, tá? Um dos quesitos mais importantes, né, um dos 5 quesitos, é a relação com colaboradores. Então, aqui já tem uma discussão já há algum tempo da relação de trabalho, né? Por exemplo, antigamente perguntava-se quantos funcionários você tem. Hoje em dia já se mudou, assim, não é só funcionário, quer saber quantas pessoas estão trabalhando para você, porque de repente você não tem funcionário e colocou lá um terceirizado e não tem mais a responsabilização por aquele terceirizado. Quero saber também sobre o terceirizado, como é que está, porque a cadeia de valor mudou. Então, assim, isso vem mudando, ainda não está refletido em home office e presencial, isso ainda não está refletido, demora ali pelo menos mais 1, 2 anos para a gente conseguir estar refletido, porque uma hora que é refletido, vai para o sistema global como um todo, tá? Então não tem essa atualização tão dinâmica. O que tem são alguns experimentos, alguns exercícios, algumas escutas de stakeholder, isso já está rolando, isso já está acontecendo. Eu faço parte também do
desse Conselho Regional de Standards, né, dos padrões, e vira e mexe tem alguma pergunta, tem alguma questão que a gente pode ou colocar ou responder para eles, tá? Então isso já está, o debate está vivo, mas não está modificado o indicador, para ser simples na resposta. A gente tem aqui também duas perguntas que vão na mesma linha, né? Que é a da Silvia e da Jamile, que a gente está comentando muito aqui sobre o novo capitalismo e tal, mas a gente sempre fala muito para convertidos, né? Como que a gente pode furar essa bolha? Queria ouvir um pouquinho de vocês, como que a gente pode alcançar outros públicos, e já emendando também na pergunta aqui do Daniel, como que a sociedade, ela pode ter ciência e separar o joio do trigo, né? Quem realmente está fazendo a diferença, de fato, e quem não está, né? Como que a gente, consumidor, aqui pode não estar caindo numa armadilha de greenwashing, por exemplo? Bom, eu queria falar sobre o tema, né? O primeiro, eu achei super interessante a pergunta da Jamile. E aí, o que a gente faz na White Martins? Eu acho assim, primeiro que nós temos um público super privilegiado e que está, digamos assim, no nosso alcance, que são os nossos funcionários, tá? Então, o que a gente faz? Eu, por exemplo, a minha função, né, além de sustentabilidade, diversidade, comunicação, eu cuido também de parte do RH, desenvolvimento organizacional. Então, tanto a Vera Cordeiro como a Cláudia Werneck, que estão aqui, sabem que a gente tem, né? Primeiro, assim, nós temos vários treinamentos, quando estávamos de forma presencial, mas também e-learning sobre esse tipo de tema e explicando por que é importante, tá? Tanto de sustentabilidade, ética, integridade, governança, o que é ESG, por que diversidade e inclusão é importante para a companhia, e como também uma das coisas que a gente faz, tanto Cláudia como a Vera já foram várias vezes na empresa, a gente coloca também as organizações que a gente apoia falando para os nossos funcionários. Por quê? Porque eles precisam entender o propósito, eles precisam entender o que está por detrás. E a gente está também, né, concorda? Levando cultura e desenvolvimento para esses funcionários, para eles perceberem. Então, e como tudo na White, tanto assim, quando a gente fala de matéria de comunicação, ou de ações que a gente faz, a gente primeiro explica para os funcionários. Então, eu queria falar que eu acho isso assim, algo super relevante, né? Não é também um trabalho fácil, não é falar para convertido, a gente, inclusive, vocês podem achar assim, mas sustentabilidade, todo mundo vai ser a favor. Não é bem assim, então a gente, quer dizer, claro que a gente recruta, desenvolve, promove as pessoas de acordo com os nossos valores, mas a gente entende que também tem que dar esse passo, né? Tem que explicar para os funcionários, tem que desenvolver. Outro aspecto que eu também acho super relevante, que eu cheguei a falar aqui, é o engajamento dos nossos fornecedores, tá? Nós, como eu disse, a gente tem um trabalho super estruturado com sustentabilidade, que é, enfim, referência também no grupo, e a gente está começando também o trabalho com diversidade e inclusão com os nossos fornecedores, né? Então, eu acho o seguinte, que as empresas trabalharem com os seus stakeholders é algo muito importante. E aí também falo também de mais uma coisa, como eu disse que a Vera já teve oportunidade, a Cláudia também acho que sim, mas eu não tenho certeza. Por exemplo, nós vamos à feira de estar, nós somos assim também, enfim, o nosso trabalho de diversidade apontados assim como referência, né? Especialmente raça, já fomos apontados pela revista Exame 2 anos. E então, por exemplo, nós já levamos Vera para falar com as universidades, nós levamos profissionais, assim, engenheiras negras que trabalham para a empresa para falar com as universidades, explicar de sustentabilidade, mostrar projetos de engenharia que elas fazem. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, resumindo, eu acho que as empresas têm muito a fazer, com os próprios clientes também, tá? Vera já falou para cliente também, então eu acho o seguinte, a empresa trabalhar com os seus stakeholders, eu acho muito relevante. Tá? E aí não é falar para convertido, é muito pelo contrário, é você querer levar consciência, né? E informação para a sociedade. Sobre questão... Oi, desculpa. Pode falar, não, pode falar, porque eu ia falar da outra. Fala, Cris, fala, termina. Não, e só falar o seguinte, de você separar o joio do trigo, aí não tem jeito, né? Eu acho que também tem uma questão de cada um, assim, de buscar informação. Eu sei que o momento é de fake news total, mas eu acho que você procurar, né? Você procurar, você
ver as instituições que essa empresa trabalha, o que falam sobre essa empresa, quer dizer, aí no caso, assim, pessoas que você confia de uma reputação. Sei que é difícil, mas eu acho que, assim, eu sou confiante que isso é importante, enfim. Então, passo aqui minha palavra. Eu só queria completar, eu concordo com o Sérgio que a transformação já está em andamento, não é uma coisa para o futuro. Só que o que dá uma certa angústia, Sérgio, eu acho que é o seguinte, a velocidade, porque o planeta está acabando, né? Tem limite, o planeta tem limite. Então, o que angustia todos nós é perceber que a velocidade da transformação ainda é lenta. E eu queria ressaltar o papel da mídia, porque uma vez um ex-editor da Veja, o Marcos Sacorrei, que era muito conhecido, editor da Veja, ele falou uma coisa fundamental, depois ele virou empreendedor social. Mas a mídia cobre a corte, cobre os partidos políticos, quem está no governo, cobre os escândalos dos artistas. Mas tem um escritor e jornalista, o David Bernstein, que escreveu Como Mudar o Mundo, How to Change the World, que o Dar é um capítulo. Eles têm no New York Times uma coluna mostrando o que deu certo nessas parcerias, no Sistema B, nas parcerias que a gente faz, o White Martins, Dara. Isso não tem uma visibilidade. O Catalyst está dando visibilidade, mas a mídia precisa ganhar mais consciência, porque eu acredito na revolução da sociedade civil. E através de exemplos, como o Rodrigo falou, como a Cris falou, como o Sérgio falou. Mas a mídia, a meu ver, me desculpe todos os integrantes da mídia, são jornalistas fabulosos, mas, na realidade, focam muito na área governamental, que é importante, não estou dizendo que não é nos partidos políticos, na próxima eleição, mas a sociedade civil ela fica abúlica, em termos médicos, ela não pulsa no sentido de ser coberta pela mídia. Precisa de uma cobertura maior, como o David Bernstein faz no New York Times. Isso é que eu queria acrescentar. E Vera, só um parênteses, acho que nesse contexto as empresas têm uma força muito grande, né? Porque a gente fez um levantamento semana passada, no universo de 11 parceiros na MOL, a gente está falando de algo em torno de 70 mil funcionários. São 70 mil pessoas. A gente fala que é um exército de gente que está promovendo, no nosso caso, a cultura de doação, né? Então, você parte de uma premissa, olha o tamanho desse exército, né? Para você poder falar com milhões de pessoas. Esse é um ponto. O segundo é você ter clareza sobre quais são os mecanismos mais eficientes para fazer isso, né? Porque quando a gente fala de não convertidos, a grande questão muitas vezes é a linguagem. Eu não vou chegar para um consumidor de uma rede de farmácias ou de uma rede de produtos pet. E aí a gente tem um universo muito grande, né, de lojas classe A, B, C, D, enfim, todas as idades, todos os gêneros, enfim. Você não vai fazer uma linguagem que seja técnica, você não vai, né, atrás de uma linguagem que seja a que a gente está acostumado, como especialista, a debater um tema. Então, para mim, é muito interessante a própria referência da MOL quando você fala, a gente capta a doação como? Eu estou criando um produto que interessa a ele, porque se ele está dentro daquela loja, eu sei o que ele está atrás ali. Então, eu sei que público é esse, né, a grosso modo ali. Então, eu consigo criar um produto que atraia ele, que seja barato, perto do ticket que ele está gastando, e que promove uma doação. E desse jeito, eu posso converter ele num doador a médio e longo prazo, né? É um pouco que a gente faz. A gente tem muitas e muitas histórias de pessoas que passam a enxergar o valor da doação como ato cidadão em suas vidas por conta desse consumo consciente, né? Então, eu acho que tem uma questão de linguagem, tem uma questão que eu sempre comento, que é do reconhecimento desse ativo das empresas, acho que a Cris falou muito bem, né, de como cada stakeholder, né, exerce esse valor, exerce esse poder, e tem uma questão da própria influência, porque as empresas têm muito poder de influência em seus consumidores, muito. As pessoas, muitas vezes, são fiéis às marcas, consomem tudo que aquela marca, né, fala, acompanham nas redes sociais, enfim, acho que isso até conecta um pouco com a pergunta que o Daniel falou aqui. Hoje é muito fácil cancelar uma marca na rede social. Qualquer escorregada, a marca perde assim, valor imediatamente, né? Então, eu acho que ter a visibilidade da influência que as empresas têm é um grande caminho para você construir mecanismos, né, criativos, mecanismos que falem a língua do consumidor, das pessoas, porque o consumidor, afinal, é a população, né, para que a gente possa promover essas transformações. Eu acho que tem muito poder na mão das empresas, e as empresas também podem influenciar, né, os outros setores, né, como a mídia, o setor público e tudo mais. Então, acho que tem um reconhecimento de força das empresas que está crescendo muito. A gente pegar
eu mencionei o número do monitor, né, do ano passado, mais de 6 bilhões de reais doados. 85% veio de empresas, né? O Brasil tem uma cultura muito frágil de doação em pessoas físicas, mas teve uma explosão muito grande de pessoas jurídicas. Isso mostra o poder que as empresas têm para promover a transformação. Se elas reconhecerem esse poder, se elas utilizarem esse poder para os não convertidos, aí sim a gente começa a falar em transformação sistêmica poderosa, ampla. Rodrigo, tem uma pergunta aqui do Sérgio que está relacionada ao próprio poder dessas empresas, né? Mas num outro ângulo. Ele pergunta aqui que as questões de compliance, transparência e integridade são fundamentais na hora do investimento social, né? As empresas querem apostar em organizações que têm uma estrutura, né? Mas 90% das organizações sociais no Brasil, elas são pequenas associações. Então, como que as empresas, elas também podem ajudar no fortalecimento institucional da governança dessas organizações que precisam de recurso para isso? Uhum. Bom, temos um bom exemplo aqui, né? De um case que foi apresentado aqui de como as empresas podem, né, interagir e se relacionar com as organizações. Eu vou dar um exemplo muito rápido para passar a palavra para os outros, mas a gente tem um programa, né? A gente trabalha com a Pets há 5 anos, e a Pets tem um programa chamado Adote Pets, que basicamente congrega aí organizações sociais ligadas, né, à causa da proteção animal. São organizações extremamente informais. Muitas delas são assim, casinhas que tem 1, 2 pessoas que por amor passaram a receber ali, né, passaram a executar o trabalho, se formalizam e tem muitas dificuldades em todos os setores. O que a Pets começou a fazer? A Pets começou a olhar para esse setor e começou a entender que tipo de ativos ela tinha para poder apoiar, não cada uma das organizações, mas apoiar o setor como um todo, né? E aí criou programa de voluntariado, programa de mentoria, categorização, ela fez diagnóstico, né? Fez uma parceria com a Fomenta para diagnosticar mais 60 organizações, entender onde estavam as fraquezas de cada uma, oferecer programas de aceleração para as organizações, para que elas possam subir de escala no programa, para passar a receber recursos financeiros da própria parceria com a MOL. Então, foi um trabalho muito sistêmico, que eu acho que responde um pouco dessa pergunta, de como as empresas podem mergulhar mais a fundo no diagnóstico e dar as mãos para o terceiro setor, dar a mão para as organizações, para efetivamente trabalhar junto com elas, né? A gente tem o case, né, como eu falei aqui, do Dara com a White Martins, e tem provavelmente muitos outros bons exemplos dessa conexão. Posso falar rapidinho sobre esse assunto? Claro, Cris. Só porque eu cheguei a contar aqui do nosso portal Oxigenar, né? Que os funcionários podem escrever seus projetos, né? Por causa disso, né? A gente queria o trabalho de responsabilidade corporativa, ele é muito feito junto com os funcionários, até por conta do programa de voluntariado. E algumas vezes, por exemplo, os projetos escritos, a gente também, né? 2 funcionários, a gente também chega a dar esse tipo de suporte, orientação sobre como é que eles podem fazer, ou sendo uma instituição pequena. E assim, gente, nós estamos em todo o Brasil, então significa que a gente, né, enfim, não só no Centro-Rio, São Paulo, Minas, e então a gente chega a dar algum tipo, sabe, de consultoria, ou de análise, ou mostrar caminhos, ou ver, sabe, como é que poderia fazer. Então eu acho assim que a gente tem muita coisa para fazer, mas eu acho que se as empresas e as pessoas físicas, né, fizerem aquilo que está no seu alcance, vendo como eu falei mais uma vez, nos seus stakeholders, eu acho que muita coisa caminha. Tá? Então, só para falar, enfim, rapidinho sobre coisas que a gente também aprendeu nessa jornada, né? Se eu fosse resumir, acho que só complementando o que já foi falado aqui, acho que desse painel inteiro, a gente está, no meu ponto de vista, no mundo cada vez mais está interagindo entre grupos que não se interagiam antes, né? Então, isso exige, assim como a Vera colocou lá atrás, a questão da confiança e da empatia, isso exige que a gente perceba o que esse parceiro possível nosso tem para nos oferecer e quais são as limitações deles. Então, se uma grande empresa colocar uma regra de compliance, enfim, de pressupostos imenso, não vai conseguir trabalhar como o exemplo que o Rodrigo deu, né, que é uma informalidade, e vai estar perdendo a possibilidade de fazer parceria com aquele que é diferente, que talvez possa ter um alcance maior do que a empresa poderia ter com uma grande organização. Então, acho que a gente está nesse momento de que, por um lado, as organizações vão ter que ter muita habilidade, todos nós, né, enquanto pessoas, dentro de organizações pequenas e grandes, de primeiro, segundo, terceiro, quarto setor, vamos ter que ter a habilidade de
como que a gente faz parceria, né? E acho que também isso tem muito a ver com essa agenda do Catalyst 2030. Como é que juntos a gente vai chegar mais longe? Isso tem a ver com confiança de um lado, mas também tem a ver com a gente mudar as regras, né? Eu, particularmente, trabalho muito com diversidade. Pegando um paralelo aqui, muitas empresas reclamam que não conseguem ter diversidade porque tem que, entre aspas, baixar a régua para incluir aquela pessoa que nunca incluiu, né? Isso claramente é uma miopia daquela empresa que não está entendendo que tem que mudar a régua de avaliação daquela diversidade e não abaixar a régua. Então, voltando para a conversa, quando a gente está falando de uma organização que está fazendo parceria com organizações muito diversas, eu também vou ter que mudar a régua de cadastramento, de avaliação, de contato, para conseguir fazer essas parcerias, senão eu não vou conseguir fazer, né? É raro essa relação que está sendo apresentada aqui, de uma organização ajudar a outra para se fortalecer, né? Mas é isso que a gente vai ter que ver cada vez mais. Então, acho que aí que é a força desse painel, né? Como é que a gente vai se dando a mão e os diferentes vão se ajudando. E assim a gente constrói uma coisa mais rápida e melhor. E não pegar empresa grande com empresa grande, ONG grande com empresa grande, assim, vamos ter que fazer um jogo muito mais aberto aqui, né? Com certeza, ninguém solta a mão de ninguém, né, Sérgio? Então, antes de eu finalizar aqui pedindo as considerações finais, só queria agradecer a presença de todo mundo. A gente tem alguns comentários aqui. A Cláudia Werneck comenta aqui sobre o esforço sistemático da White Martins em relação à diversidade e à inclusão ao longo dos anos. Parabeniza também o Instituto Dara, particularmente a Vera, por ser uma inspiração. Fala aqui que o Gabriel agora está sendo representando a escola de gente. A Jamile também, que é jornalista, fala um pouquinho sobre que a pobreza gera muito lucro, né? E não só pobreza financeira, pobreza intelectual, né? E que programa, a Silvia menciona a necessidade dos programas de voluntariado, que eles fazem bastante e estão cada vez mais qualidade, dão cada vez mais qualidade, né? Esse diálogo com o público interno, isso com certeza é um impulsionador, né? De mudanças. E a Cláudia também coloca aqui uma outra provocação aqui, que as ONGs tiveram que se adequar muito rapidamente aos indicadores por conta da pandemia, e que a gente precisa repensar, né, também como que esses tempos diferentes, esses ritmos entre os diferentes atores. E a Mariana aqui, do Catalyst, deixando um recado e convidando a gente para ingressar na página, né, acessar a página do catalyst2030.net. Então, para a gente finalizar, queria ouvir rapidamente as considerações finais dos nossos convidados, começando aqui por quem começou o debate. Então, Cris. Não, primeiro eu queria agradecer muito a participação, a organização do Catalyst, dizer que eu aprendi bastante, acho que tivemos vários insights, e eu acho que, enfim, tem muita coisa para a gente conquistar, mas com certeza passa pelo que foi falado aqui, que é a gente, enfim, se unir, trocar, entender as diferenças, né? E fazer o que está no nosso alcance, né? Mas, enfim, com muita empatia, com muita união. Então, é isso. Dizer que para mim foi um prazer incrível, uma honra para mim e para a White Martins, que com certeza contem com a gente, tá? Então, obrigada. Obrigada a você, Cris. Vera, quais são as suas considerações finais? Eu adorei participar desse debate. Por mais que a gente não vá resolver os problemas do mundo nesse debate, é um sinal claro, né, de positivo. Em tempos tão terríveis que nós estamos vivendo no Brasil, ter a alegria de participar com vocês todos, com Cris, grande apoiadora, Rodrigo, apoiador do Dara, Sérgio, que eu conhecia de nome, mas agora estou conhecendo mais, a força do Sistema B. E você, Mirella, que tão bem mediou essa sessão, é a alegria de você perceber que você está caminhando para um mundo onde o planeta vai, enfim, se sobrevivermos, vai ser sustentável, mas a mentalidade nova, quer dizer, esses novos valores, como o Sérgio fala, eles não é que eles vão começar a aparecer, eles já apareceram. Ele deu exemplo de filmes, achei muito interessante esses exemplos, onde a cultura já está mostrando que quem não for por esse lado vai ficar defasado. A minha angústia, eu quero também deixar uma angústia aqui, é o tempo do processo, né? Porque o planeta tem recursos limitados e é necessário a gente acelerar
os convertidos e os não convertidos, nós temos mais debates como esse para acelerar essas mudanças. E agradecer profundamente ao White Martins, dizer que eu sei que os jurados que realmente escolheram um finalista, que não foi a White para ganhar o prêmio, eu quero dizer a minha gratidão total ao White, quero dizer que a White, para mim, deveria ter ganho o primeiro lugar, porque eu sei o quanto a gente batalhou para a nossa visão acontecer, né? Nossa visão de transformar, de mostrar que é possível levar, quando eu tenho um papo de elevador, como é que você leva da miséria à dignidade para sempre? Né? É esse o trabalho do Dara. Quem apostou firmemente nisso foi a White Martins e Rodrigo também, agora, recentemente, com a Droga Raia. Então, é uma profunda gratidão por esse painel e pelo Catalyst. Obrigada, Vera. Sérgio? Eu queria agradecer, acho que as falas se complementam e cada um num lugar diferente, né, de fala. É um super prazer a gente estar aí somando. Eu queria só complementar dizendo que às vezes a gente acha que as coisas não mudam, né, que as coisas são, né, devagar, Vera trouxe isso devagar, mas, enfim, eu trabalho com enfim, cultura de mudança há muitos anos, e a coisa, quando parece que não está mudando, você dá 2 piscadinhas, mudou, né? Assim, a coisa não é linear, ela dá saltos, né? E vou fechar aqui até com o exemplo do Oscar, que para mim me impactou muito, que é assim, uma organização careta, né? Que não mudava nada, está fazendo o 93º, né, ano de celebração, demorou 87 anos, igualzinho. Você pegar a primeira e a 87ª, era igualzinho. Nos últimos 5 anos, se transformou inteira. Por quê? Porque quis. Mas mudou como? Mudou de dentro para fora. Na forma que elege os filmes, em quem convida para fazer. Então, assim, tem que mudar os processos. Não dá para chegar nos mesmos processos em outra solução. Então, assim, quando a gente mudar os processos de seleção, a gente vai mudar a diversidade das empresas. Quando a gente mudar a forma de fazer parceria, a gente vai realmente chegar em outro tipo de parceria. Então, acho que é isso que, para mim, é a síntese do Catalyst 2030. Assim, a gente se catalisar uma mudança a partir de parceiros improváveis, às vezes, mas que talvez vai nos levar para um outro lugar. E, para isso, a gente tem que estar disposto a conversas diferentes do que a gente teve sempre. Né? Então, acho que esse é o convite, para estarmos abertos para o diferente, para realmente construir o mundo que a gente acredita. Um mundo diferente, né, Sérgio? Rodrigo, quais são suas considerações? Bom, vamos lá, para fechar aqui, né? Bom, primeiro agradecer também, adorei. Acho que a gente vive tempos tão difíceis, né? Tão sombrios, que é importante a gente poder se unir, conversar com agendas propositivas, né? A gente poder olhar para frente ao invés de olhar para trás, olhar com otimismo, né? Porque eu acho que, independentemente da escala, todo mundo tem uma dose de otimismo dentro de si, e é o que a gente precisa hoje. Né? E, enfim, dentre todos esses insights, talvez o que venha para mim, que pode servir como uma provocação final, é o de a gente realmente sempre olhar para dentro de onde a gente está, de onde a gente está inserido, né? Das nossas organizações, das nossas comunidades, das redes. A gente, muitas vezes, é muito privilegiado por participar de muita coisa poderosa, muita coisa que pode promover transformação, né? Muitas iniciativas que têm contato com muita gente. Então, é a gente sempre fazer esse olhar para dentro e entender onde estão as nossas fortalezas, né? Onde estão as nossas ferramentas. A gente tem muita ferramenta na mão. Se a gente souber, acho que tudo começa com essa identificação, da gente entender onde a gente pode contribuir. Porque o mundo está mudando, né? Acho que o Sérgio deu um ótimo exemplo, esse do Oscar, eu adorei, de como, né? Acho que, por mais devagar que pareça, as coisas estão mudando. E eu acho que se a gente identifica as armas que a gente tem na mão, com o bom sentido da palavra, talvez essa mudança fique mais ágil, mais prática, né? Ela fique mais coordenada junto com todos os atores que estão em volta. Então, acho que um convite final é realmente esse, da gente fazer sempre esse olhar para dentro e entender como a gente pode promover e, naturalmente, exercer nosso otimismo. A gente precisa exercer otimismo, a gente não tem outra escolha para poder sair não só dessa situação, mas poder olhar, né? Enfim, o planeta que a gente quer deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, bisnetos, enfim. Então, essas são as minhas considerações finais aqui, e agradecer de novo, porque foi
Foi muito gostoso aqui estar com vocês. Muito obrigada a todas e a todos, as pessoas aqui que participaram dessa roda de conversa, quem estava escutando, comentou também, acho que foi muito inspirador. E vou terminar com a hashtag da White Martins, porque eu acho que aqui todo mundo está com o mesmo compromisso, né? Nosso compromisso salva vidas. Então, vamos continuar acho que com esse grau de otimismo, né? E seriedade que a gente trabalha, unindo força entre os setores, porque sim, a gente precisa construir um novo mundo, isso é possível. Já estamos dando as primeiras pistas disso, né? Então, obrigada. Continuem aproveitando a Semana do Catalyst, a programação toda está no site catalyst2030.net, e a gente vai disponibilizar também esse bate-papo nas nossas redes sociais, tanto do Catalyst, como do Dara, White, MOL e Sistema B. Então, para quem puder depois compartilhar, vamos furar as bolhas aí, compartilhando com mais pessoas e o mais diverso possível aí, para a gente mudar esse mindset e realmente construir um mundo melhor. Muito obrigada e boa tarde. Obrigada. Obrigada a todos e a todas. Foi ótimo. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Tchau. Também. Obrigado, parabéns.